Neemias capítulo 7. Foi uma façanha maravilhosa a construção dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias, apesar da oposição constante da parte dos inimigos. Neemias registrou que até os próprios oponentes, enxergando as muralhas levantadas, reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Capítulo 6, versículo 16. Contudo, o governador tinha conhecimento que mesmo com a edificação bem-sucedida dos muros, não podia relaxar, sabia que é possível vencer uma batalha, mas enfim, devido ao descuido, perder a guerra. Havia muito a ser feito ainda a fim de consolidar os ganhos em Jerusalém. Medidas de segurança tinham de ser tomadas visando a proteção da cidade, além do restabelecimento do sistema levítico e o ensinamento dos repatriados. Assim, Neemias atentou para 3 necessidades urgentes. Primeiro, porteiros, proteção do povo. Segundo, cantores, adoração do povo. Terceiro, levitas, instrução do povo. Vamos considerar estes pontos agora. Primeiro, porteiros. Eram homens da tribo de Levi que vigiavam as entradas da cidade ao meio-dia, hora da sexta, tanto quanto à noite. As portas recém-montadas tinham de permanecer fechadas. Punham-se guardas nos lugares estratégicos e de frente das suas próprias casas a fim de proteger o patrimônio valioso. Irmãos, sendo cabeça da sua família, você vigia a porta da sua casa? Você é responsável por aquilo que deixa entrar no seu lar? O ouvinte fiscaliza o que ocupa a sua mente? Há um sentimento vigiando a sua porta de entrada, e isto é, os seus olhos? Tome a firme decisão, como o salmista Davi escreveu: não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo, capítulo 101, versículo 3. Porteiros são necessários nas igrejas de Deus. Os candidatos para a recepção na comunhão delas precisam de ser bem observados. Às vezes, os porteiros têm que fechar a porta devido à dúvida quanto à conversão, matrimônio irregular, contas atrasadas ou mau testemunho na localidade, etc. Os anciãos também precisam exercer muito cuidado em relação àqueles que convido para ensinar o povo de Deus, por exemplo, numa semana de ministério da Palavra de Deus. A qualidade do ensino tem muito a ver com o caráter e comportamento do homem que ensina. Segundo ponto, cantores. Não tiveram vontade de cantar na Babilônia. Salmo 137, versículos 1 a 4. Mas agora, de volta na sua pátria, tinham como entoar os cânticos de Sião. Neemias, sabendo que Deus procura adoradores, João capítulo 4, versículos 23 a 24, queria promover a atividade de cantar louvores a Jeová. Entoar hinos faz parte da nossa vida nas igrejas de Deus, mas será que levamos a sério o nosso privilégio? Ao cantarmos, estamos, na realidade, dirigindo-nos ao Senhor, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 19. Esse exercício elevado exige reverência, seriedade e espiritualidade. Terceiro ponto, levitas. Eram os serviços associados com o templo, incluindo também os porteiros e cantores já destacados. O serviço dos levitas nos templos pós-exílicos consistia de atividades pastorais e educativas, além de serem assistentes dos sacerdotes. No próximo capítulo, observaremos como eles serviam como ensinadores das Escrituras. Neemias capítulo 8, versículos 7 a 9. Não há necessidade de expositores da palavra de Deus nos nossos dias? Apela-se para os jovens irmãos para dedicarem-se ao estudo da Bíblia, para que um dia sejam como Apolo. Atos capítulo 18, versículos 24 a 26, varão eloquente e poderoso nas Escrituras.
que ensina diligentemente as coisas do Senhor de uma maneira clara e convincente. Fora essas carências, Neemias sabia que chegara a hora de repartir as suas responsabilidades como líder. Assim, designou 2 compatriotas para auxiliá-lo: Anani, seu irmão de sangue, e Ananias, capitão militar da cidadela. Assim, Neemias aliviou-se a si mesmo de certos deveres civis e militares a fim de se dedicar às matérias mais urgentes. Observemos as qualidades de Ananias. Era homem fiel e temente a Deus, capítulo 7, versículo 2. Confiança e piedade são virtudes indispensáveis para qualquer líder. Irmãos, você se dispõe a promovê-las no seu viver e, por assim fazer, ganhar a confiança dos seus irmãos em Cristo? Neemias capítulo 7, assim como capítulos 3, 10, 11 e 12, contém uma lista de nomes que deixam transparecer o fato animador que Deus se interessa em indivíduos. Ter o seu nome escrito num desses arquivos faz-nos lembrar do deleite que é ter registrado o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está escrito nele? Os 70 obreiros, regozijando-se por terem tanto sucesso, ouviram o seu Senhor dizer: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. O crente no Senhor Jesus tem o mesmo motivo de se alegrar. Nos dias de Neemias, era importante poder provar que era judeu a fim de poder ter parte nos privilégios entre o povo de Deus. Essas genealogias antigas eram o comprovante da sua linhagem ancestral. A carência de poder comprovar a sua raça significava exclusão dos seus direitos. Nós não temos acesso ao livro da vida do Cordeiro para mostrar a presença do nosso nome nele, mas espera-se uma transformação total no viver como comprovante de conversão a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quanto à conversão, conforme tantos exemplos no livro dos Atos dos Apóstolos, temos toda razão em insistir em, primeiro, o momento quando alguém foi salvo. Segundo, um lugar onde alguém foi salvo. E terceiro, uma maneira como alguém foi salvo. Prezado ouvinte, examine-se honestamente perante Deus a fim de verificar este assunto tão particular e importante. Sentimos muito por aqueles que não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, capítulo 7, versículo 61, e mesmo pelos sacerdotes que buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, capítulo 7, versículos 63 e 64. A lista de nomes da genealogia dos que subiram primeiro, capítulo 7, versículo 5, sobre a liderança de Zorobabel, é parecida com a de Esdras, capítulo 2, mas há várias diferenças. Por quê? A palavra de Deus não se contradiz e é imprudente dizer que são erros dos copiadores de manuscritos antigos. É melhor dizer que não sabemos. Não obstante, é possível que Baker tenha razão ao escrever que a lista de Esdras foi feita em Babilônia, antes da viagem para Jerusalém, ao passo que de Neemias mostra aqueles que, afinal, fizeram a viagem e se acomodaram em Judá e Jerusalém. Neemias nos dá a lista dos que retornaram à pátria com Zorobabel da seguinte forma neste capítulo 7. No versículo 7, os chefes. Versículos 8 a 25, representantes de 20 famílias, cujas cabeças são nomeadas. Versículos 26 a 38, representantes de 20 cidades. Versículos 39 a 42, membros de 4 famílias sacerdotais. Versículo 43, levitas.
versículo 44, cantores, versículo 45, porteiros, versículos 46 a 56, netineus, descendentes dos Gebeonitas, Josué, capítulo 9, versículo 23, versículos 57 a 60, filho dos servos de Salomão, filhos dos estrangeiros empregados na construção do templo, versículos 61 a 62, os desqualificados do povo, versículos 63 a 64, os desqualificados dentre os sacerdotes, versículo 67, os servos e servas, versículos 68 e 69, os animais, cavalos, mulos, camelos e jumentos, nada que sirva como sacrifício. O capítulo termina dando conta das ofertas voluntárias, indicando que este povo, embora carente, queria dar o melhor que tinha ao Senhor. Isso faz nos lembrar das igrejas da Macedônia? Como, em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2.